Hi guys, what's up? Então eu sou a Carla e estou aqui de novo para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que aparece na unidade 7 do Fique Idiomas em Inglês, que é a diferente origem das palavras, né, na língua inglesa, que compõem a língua inglesa. Então é sempre importante a gente lembrar que tudo que tem a ver com a criação de uma língua, né, está diretamente relacionado com a história que esse país, que esse lugar viveu, né, com as relações entre as pessoas, entre os povos, né, e essas relações permitidas então por uma geografia. Bom, com relação então à língua e história, no caso do inglês, a gente retoma o fato de que, bom, a Inglaterra foi o primeiro lugar a falar a língua inglesa, né? Até o nome Inglaterra retoma essa relação de English land, né? England, que seria a terra do inglês. E esse país ele está muito próximo, né, de países como Alemanha e França. Então estabeleceu aí em períodos, né, da nossa história contato no sentido de transações mesmo, né, negociações, compras, comércio com esses dois países. E esse grupo de pessoas, esse povo que se tornou a Inglaterra, passou então por períodos de invasão, né, em que também o seu território foi invadido por grupos, né, de colonos originados, né, nesses lugares. Então a gente tem a invasão da Grã-Bretanha nos séculos 5 e 6 pelos anglos, pelos saxões e outros grupos, né, de colonos que falavam outras línguas. E aí a gente tem também ao longo da história um processo, né, originado na igreja, né, católica, que é esse processo de cristianização dos povos, né. Sempre a gente teve ao longo da história essa relação direta entre a igreja e o poder, a política, e isso acontece em qualquer lugar. Então, o fato da cristianização estar acontecendo nesses territórios acabou difundindo muito as palavras de origem latina também. Bom, em mais ou menos 1620 a gente tem ali um processo de colonização do leste americano. Então, esses povos britânicos eles migram para as Américas para colonizar. E aí a gente tem o estabelecimento das 13 colônias britânicas nas Américas, né, que depois vão se tornar os Estados Unidos da América. Bom, isso é um pouquinho assim da história brevemente contada com muitos saltos, né? E aí a gente tem então essas palavras de origens diferentes, né, formando o vocabulário da língua inglesa. Claro que depois dessa colonização nas Américas a gente tem ainda contato com outros povos, né, hispânicos de origem hispânica e também habitantes locais, né, esses povos mais primitivos que acabam sendo chamados de indígenas. E aí também essa interação entre todos esses idiomas que estão convivendo nesse mesmo espaço. Na lição 7 aparece para vocês um termo que é busy, que significa ocupado. E a relação dele então com o outro termo que é occupied, que tem a origem latina. Então isso é bem comum, que a gente tenha dois vocábulos para representar uma mesma ideia, né? Embora as palavras nunca sejam sinônimos absolutos, mas elas coexistem e aí elas acabam muitas vezes se diferenciando um pouquinho no uso, né? Uma é mais usada em alguns contextos, outra em outros contextos. Uma é mais usada em inglês americano, outra é mais usada em inglês britânico. Uma é mais usada em contexto informal e outra mais formal. Então, eu trouxe mais alguns exemplos para vocês que vocês vão poder acompanhar aqui em cima. The words busy and occupied. The words bug, para inseto, and insect. Belly, para barriga, and abdomen,
before and prior. Então, para se referir a antes, né? Prévio, anterior, before and prior. Ask and inquire, para perguntar, inquirir. Big and huge, então como de origem anglo-saxônica, né? Para grande, enorme. And then you have the words large, grand, immense, para origem latina. Border and limit, frontier, que vão ser mesmo fronteira, né? Divisa. E aí alguns exemplos, então, com esses primeiros termos. Então, eu posso ter frases como I'm busy doing my homework, nesse sentido de ocupado, né? Or the room is occupied. My belly is too big. Então, minha barriga é grande demais para vestir alguma coisa, por exemplo, né? And they removed organs from his chest and abdomen. Eles removeram órgãos, então, do peito e do abdômen, né? Em alguns casos, como por exemplo belly, abdomen, a palavra de origem latina está mais relacionada com o vocabulário médico mesmo, né? E essa especificação de uso, a especialização do uso dessas palavras, então, como eu falei, é bem comum. Mais alguns exemplos, os termos choose, para escolher, or select, child and infant, chore or task, para tarefas, deadly or mortal, então, para mortal, né? E aí, lembrando que como a gente fala português, que é uma língua que tem muitas palavras de origem latina, para nós é sempre mais fácil reconhecer essas palavras e compreender o sentido delas no uso, né? Pela semelhança com a nossa língua, mas não necessariamente elas são as palavras mais utilizadas. E uma dica é que em contexto educacional, acadêmico, é bem mais comum que se use essas palavras de origem latina como um sinônimo de um contexto mais formal, tá? Que é o contexto educacional, um pouquinho diferente do nosso. Fast or quick, para rápido, and rapid, freedom and liberty, start or begin, para começar, and commence. E ainda mais algumas palavras como Eastern or Oriental, drink or beverage, answer, response, birthday or anniversary, way and manner, husband or wife, spouse, and holy or saint. Bom, esses são alguns exemplos, então, de palavras. Vocês vão encontrar muitas outras aí ao longo do caminho e vai ter um momento em que a gente vai falar mais, né, sobre palavras especificamente usadas para o inglês americano ou britânico. Mas por hoje a dica era essa, então pratiquem um pouco, tentem usar essas palavras e se vocês tiverem mais interesse, a gente pode deixar também alguns links para vocês conhecerem um pouco mais da história, né, da criação e da evolução da língua inglesa. Um abraço!